Isaías 22, 13. Está escrito assim: assim diz o Senhor dos exércitos: anda, vai ter com isso o administrador, consegue, o mordomo, e pergunta: o que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui? Para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada. Eis que como homem forte o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á num invólucro, e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Eu te lançarei para fora do teu posto, e serás derribado da tua posição. Naquele dia, chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Uquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei da tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém, para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme. Ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá. A carga nela estava que nela estava se desprenderá, porque o Senhor disse. Amém. Eu quero falar hoje de chaves do reino. Esse é o assunto. Chaves do reino. O assunto dessa noite. Você está lendo um texto que fala sobre um mordomo chamado Sebna. Esse homem, ele era um mordomo do rei Ezequias. Ele tinha a principal tarefa, era como se fosse um primeiro-ministro hoje. Esse homem, ele tinha autoridade sobre tudo do rei. Você viu aqui que quando Deus vai especificar o que faria substituindo ele por Eliaquim, ele diz que Eliaquim teria autoridade sobre as taças, sobre a prole, sobre os descendentes. Tudo era colocado na mão de um administrador. Você vê que esse mordomo, ele não foi fiel. Então hoje nós vamos falar um pouco dessa chave do reino. Eu não sei se você compreende do assunto, mas eu queria que a sua mente ficasse aberta e que a gente pudesse um pouco observar através de Sebna, através de Eliaquim, e depois a gente poderia fazer aqui um link com Jesus, e para a gente aprender o que Deus ele espera nos dando a chave do seu reino. Amém? Olha o que acontece aqui. É interessante que esse homem, ele não compreendeu a autoridade que tinha. Ele não compreendeu o privilégio que era o local que ele habitava. Ele estava sob a responsabilidade de tudo do rei. As chaves do reino, as chaves do palácio, toda aquela estrutura, toda aquela dinâmica, tudo que acontecia no Palácio Real estava sob a responsabilidade de Sebna. Esse homem, ele era responsável por cuidar e gerir, administrar todas essas questões. Mas ele, ao invés de se ater, se prender a fazer aquilo que era importante, começou a cavar
uma sepultura para si. E não era para qualquer pessoa cavar uma sepultura numa rocha. Você lembra que o Senhor Jesus ele foi depositado ao morrer, seu corpo físico foi depositado numa rocha, lembra disso? Quem deu essa rocha para ele? José de Arimateia, um rico, um cidadão que tinha condições. Hoje a gente cava no chão e joga lá. Para abrir uma espécie de cova, de caverna, não era para qualquer um. E esse homem usou dessa autoridade, usou desse lugar de administrador, de alguém que possuía os recursos do rei, estava sobre si todo o governo, ele podia abrir o que quisesse, fechar o que quisesse, acessar onde quisesse no Palácio Real. Toda a dinâmica do que acontecia no dia a dia do palácio estava sob o seu governo. Ele fala, bom, eu tenho súditos, eu tenho condição, o que eu vou fazer? Eu vou mandar alguém abrir uma sepultura para mim na rocha. Deus fala assim, não, na verdade eu vou te envolver, eu vou te empacotar e vou te mandar rolar para uma nação muito distante. E lá você vai acabar os seus dias. Quem você está pensando que você é? Vai acabar a vergonha dos teus carros. Esse teu orgulhozinho besta vai passar. Logo, logo você vai ver o que eu vou fazer com você. E Deus de fato empacotou esse homem, mandou ele. Provavelmente foi o exílio babilônico. Agora preste atenção. O que acontecia aqui? Esse homem não percebeu uma coisa. Verso 22 diz: pois porei sobre o seu ombro, está falando de Eliaquim já, a chave da casa de Davi. Toda vez que a Bíblia fala sobre ombro, sobre colocar sobre o ombro de alguém, tem a ver com responsabilidade. Daqui a pouco a gente vê isso. Mas é interessante que ele não entendeu que ter sobre si, sobre o ombro, as chaves da casa de Davi era um sinal de responsabilidade e autoridade, mas também era um sinal de privilégio. E a gente tem que saber sempre mesclar privilégios e responsabilidade. Ele falou, está sobre os seus ombros a chave. Aliás, sobre os ombros de Eliaquim, assim como estava sobre os ombros dele. Ele fala, Eliaquim vai abrir o que quiser e vai fechar o que quiser. Ele vai ter prioridade, privilégio. Ele vai entrar onde ele quiser. O que ele quiser acessar e aonde ele quiser desfrutar, ele tem acesso. Ele vai ter sim esse privilégio, mas ele precisa aprender a lidar com a responsabilidade e a autoridade. Eu queria que você começasse a pensar comigo, o que está sobre os seus ombros? Qual é a autoridade, qual é a responsabilidade e qual é o privilégio que você carrega com você? É interessante que sobre o reino de Deus, nós não temos dúvida de que toda a responsabilidade vai nos trazer privilégios. Nós vamos ter que ser supridos por Deus de alguma maneira, para então fazer uma obra que Ele queira. Mas sobre os nossos ombros vai pesar alguma responsabilidade. E hoje o caldo vai esquentar para esse lado aí. Você vai entender o que é ter chaves do reino sobre a sua disposição. Amém? Amém. A palavra de Deus diz ainda em Isaías, só anote, no capítulo 9, verso 6, que sobre os ombros de Jesus, profetizado aqui, claro, Isaías não sabia de quem estava falando, mas ele profetizou sobre Jesus, por isso que dão um apelido para ele de profeta messiânico, que falou sobre Jesus, o Messias, o Cristo. E ele diz que sobre os ombros de Jesus estaria o governo. Então, eu quero que você pense, o que Deus, Ele colocou sobre os seus ombros? Porque qual é o alerta dessa noite? É que essa responsabilidade e autoridade que vem delegada com privilégios, que está sobre os seus ombros, pode começar a se transformar na mesma atitude séria, levando você a entender que a responsabilidade que foi te dada, que veio com privilégios, pode te levar a lidar agora de forma irresponsável com os privilégios e negligenciar a responsabilidade. Porque nós somos assim, nós gostamos de privilégios. Sim ou não? Ligam um banco para você, você já tem 500 cartões, mas ele diz assim, sem anuidade. Seus ouvidos coçam, isso entra dentro de você, desce para o coração, desce para o espírito geme dentro de você e você fala, como é que eu faço para pedir? Só que é legal, porque te deram um privilégio. Agora esse privilégio um dia vai chegar a tal da responsabilidade que nós não gostamos.
O aumento de privilégios ou o aumento de autoridade, eu quero que você entenda que é a mesma coisa. Vai trazer de você um empenho a mais. Disse Jesus que quem é muito dado, muito será cobrado. Então preste atenção, meu irmão, não seja como esse homem que usou a sua posição para construir para si um lugar de luxo. Inutilmente. Ele queria um lugar luxuoso para depositar seu corpinho lindo. Será que esse não é você hoje? Usando os privilégios, a responsabilidade de uma forma qualquer. Meu irmão, isso é só o começo. Deus ele quer estreitar algumas coisas no seu íntimo hoje, pegando você e começando a te dar, levando você a ser hominho. O papo hoje é Deus falando assim, está na hora de ser hominho, está na hora de crescer. Isso serve para a mulherada também. Está na hora de você aprender que você administra, mas as coisas que estão nas suas mãos têm propósito. Não dá para usar de forma irresponsável. Tem que entender o que está sobre os seus ombros. Sabe por quê? A casa está desprovida, o reino está jogado. Enquanto isso você está pegando as chaves que eu te dei, está acessando coisas que eu te dei e está levando para cumprir coisas que não são meus projetos. Está levando para cumprir coisas que não tem nada a ver comigo, que eu não te levei para isso, que eu não te conduzi para isso. E sua vida está sendo abrir cavernas que não servem para nada. No final das contas, eu estou até para te empacotar e te enviar para uma nação. Hoje tem Sedex, cuidado. Pensou, tu abriu a caverna, Deus pega, te joga no malote, te envia no Sedex, no dia 10 da manhã, não sei mais assim, não, mas sei lá, chega mesmo. Aí tu chega, meu Deus, eu estava lá, estava tão gostoso. Preste atenção numa coisa. É interessante que até Eliaquim, chamado de estaca firme, que o Senhor firmaria, disse o Senhor no verso 25, que também seria removido. Aí a pergunta é, meu irmão, quem ficou com essas chaves e quem não seria removido? Você quer a resposta? Tem um, chamado Cristo. Eu não estou aqui inventando e nem querendo te empolgar. Jesus é aquele que tem as chaves e que ele não será removido da sua administração. A administração sobre os ombros de Cristo, ela não mais sofrerá mutação. Não haverá sucessão de administrador nesse reino mais. Olha comigo, por favor, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 7, a partir dele, é uma carta enviada, uma das 7, enviada à igreja de Filadélfia. E é interessante, porque olha como que o Senhor Jesus se apresenta para a igreja. Apocalipse. Não preciso falar, tá? Não, né? Apocalipse é fácil, né? Igual Gênesis. Sacada assim na Bíblia. É o último livro. Vamos lá? Olha o que está escrito. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Olha agora. Que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mantêm, eis que os farei vir, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Que linda, cara. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei, coluna no santuário do meu Deus.
e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz. Ele se apresenta a essa igreja dizendo: olha, eu sou o que tem a chave. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Você sabia do combate que havia entre os judeus convertidos, judeu convertido e a igreja? Porque eu estou te falando de três classes diferentes. Judeus achavam que tudo isso era sempre uma maluquice só. Judeus convertidos achavam: tá, eu aceitei isso, mas eu não posso continuar seguindo o judaísmo. E a igreja? Mas por que nós temos que também atrelar o judaísmo para a nossa vida? Nós não temos nada a ver com isso. Era uma mistura só. E aqui Jesus está falando o seguinte: eles começaram a sofrer perseguição. Essa igreja estava a ponto de fechar as portas. Era uma igreja que estava sendo perseguida e que ela tinha pouca força, não era uma igreja forte, não era uma igreja que podia suportar. E Jesus não faz só uma promessa o seguinte: eu abri, é o meu reino que está aí. Essa não é uma igreja, não é uma instituição, é o meu reino que eu enxergo. E sabe o que acontece no meu reino? Eu abro o que quero e fecho o que quero. Vocês não têm portas. No meu reino, a porta que eu abri não é uma porta física e homem nenhum vai fechar. Ele está falando: fica tranquilo, porque esse povo da sinagoga de Satanás, perseguidores, ele falou, eles vão vir e vão se prostrar e vão reconhecer que eu amo vocês. E ele falou assim: mas eu vou guardar vocês da perseguição que está para vir sobre o mundo inteiro. Essa provação vai provar o coração de todos os que habitam na terra, mas você será guardado. Porque pensa comigo, essa igreja tinha pouca força. Se Jesus expõe ela a uma perseguição desse nível, ela se perde. E a proposta de Jesus para falar para essa igreja é o seguinte: eu tenho a chave, eu estou na autoridade. Não é qualquer pessoa que está governando isso aí. Tem um governador, tem alguém que tem poder aqui. E se eu coloquei uma porta, ninguém vai fechar essa porta. E eu coloquei ela aberta, ela não está fechada para vocês. Deixa eu te falar uma coisa: a igreja é uma coisa poderosa, porque quem abre igreja não é homem. Quem abre igreja não é outra instituição igreja. Quem abre igreja é Jesus. E Jesus, ele abre e ele mantém as portas abertas, meu irmão. Quem é o homem para dizer que fecha a igreja? Quem é o homem para fazer da igreja mercado? A igreja ela é algo muito maior dentro desse plano. Guarde o tema: chaves do reino. Dentro desse plano de nos dar a chave, a igreja ela é muito importante. Mas eu quero que você entenda que Jesus se apresentou como aquele, o novo administrador, dizendo: quando eu estiver na administração, os acessos vão ser por minha conta. Fica tranquilo. Guarda teu coração. Você perseverou até agora. Eu tenho a chave. Amém? Não há mais sucessão. Não há falha na administração do reino. Agora preste atenção nisso comigo. Existe um conflito entre entender o que é o reino de Deus e o que é a igreja. A igreja é o reino de Deus? Não. A igreja reúne os cidadãos do reino para falar do estilo de vida do reino dos cidadãos. O estilo de vida, a missão, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos entender, o que o reino espera de nós. Mas a igreja não é o reino de Deus. Em essência, a reunião, o ajuntamento, a congregação, isso aqui não é o reino de Deus. O reino de Deus é esse estilo de vida que a gente fala para você sair daqui e levar. E preste atenção nisso aqui comigo. Você vai entender como que Jesus difere o reino da igreja em Mateus 16. Só que no mesmo texto, lá no capítulo 13 do capítulo 16, no mesmo texto,
Ele vai colocar a igreja como porta-voz, como aquela que tem autoridade para treinar para o reino. No final de tudo, nós não seremos uma igreja, nós seremos um reino, com apenas um rei. A mensagem central do ministério de Jesus, o reino de Deus. A mensagem central dos apóstolos, o reino de Deus. Jesus ressuscita, vai falar 40 dias depois de sua morte. Jesus ressuscita e vai falar 40 dias. E 40 dias ele passa explicando aos discípulos o assunto do reino de Deus. E olha o que acontece nesse texto. 16:13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Preste atenção nesse texto. É interessante que o Senhor Jesus está no momento querendo saber o seguinte: quem dizem que eu sou? E Pedro fala, Pedro vai na linha, no raciocínio correto. Ele diz: olha, nós entendemos algo a mais de você. Os homens entendem que você é um profeta qualquer aí, alguém que ressuscitou dos mortos, um Elias, um Jeremias, sei lá, alguns profetas. Mas o entendimento deles é esse? Sim. E o seu entendimento ao meu respeito? Você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele fala: para tudo, Pedrão. Você não poderia ter tido essa informação por carne e sangue. Disse Paulo em Efésios que carne e sangue não era da igreja, o reino. Que Gálatas, que carne e sangue, o que é isso? O físico nosso, a nossa humanidade, não entende essas coisas. Então olha o que Jesus está falando: Pedro, você entrou em algo mais. Você entendeu a base. Você entendeu a pedra principal. Você entendeu que eu sou o Cristo, não sou? Então vamos fazer o seguinte: eu vou construir uma igreja. Eu construo uma igreja. E para isso eu vou dar as chaves do reino para você. Você entendeu, Pedro? As chaves foram dadas só para Pedro? Não. Pedro foi um cara que na hora falou assim: eu entendi a base. Eu entendi sobre o que nós devemos construir. Aí ele falou: então, constrói a igreja sobre isso. E toma as chaves. O que você ligar, vai ser ligado. O que você desligar, será desligado. Chave do reino é a autoridade. Sabe por quê? Jesus, ele conta que a igreja vai até as portas da morte. Essa palavra inferno aí é Hades. É porta da morte. Você sabe que as pessoas, elas estão dessa porta para lá, né? Ou não? Quando Jesus está pregando lá, no seu tempo na terra, diz a Bíblia em Mateus 4, verso 16, que o povo que jazia em trevas viu grande luz. Aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Sombra da morte é uma coisa específica desse texto. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Será à toa que Salmos, que Jó fala que o Hades, a morte, tem porta? Será à toa que Apocalipse fala que foi lhe dada a chave do abismo? Será à toa? As pessoas estão trancafiadas na morte. Jesus, para discipular, Jesus, para evangelizar, Jesus entrou na dimensão da morte. Meu irmão, é esse acesso que Jesus está falando. Quando você chegar na porta da morte, a morte não vai conseguir prevalecer. A morte não vai conseguir ter acesso, porque a igreja, ela foi constituída por Jesus para
dimensão de agressividade contra a morte e dizer: nós estamos aqui, porque nós temos autoridade para ligar, nós temos autoridade para desligar, nós temos autoridade para fazer. Nos foi dada, nesse reino foi delegada uma autoridade. Aí vai Jesus lá no finalzinho, quando ele está subindo aos céus e diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí ele diz: vão, podem ir fazer discípulos. Ele está falando: não tem nada que não esteja mais debaixo do meu governo. Meu irmão, aí só tem uma questão que eu quero levantar com você dentro disso. E aí, Jesus tem autoridade. Ele nos enviou aí contra os portões da morte, dizendo: não prevalece contra a igreja. A morte não fica, ela não limita a igreja. A morte não é um limite para a igreja. E aqui morte no sentido amplo, não no sentido físico. A igreja pode ir lá, levar para as pessoas a vida. Aí eu te pergunto dentro disso. Quando ele pegou para Pedro e falou assim: para construir minha igreja, toma uma chave. Toma as chaves do reino. Quais chaves estão sobre os seus ombros? Chave é poder, autoridade. Sabe o que Jesus falou? Ele se apresenta lá em Apocalipse 1,18 dizendo, ele fala um monte de coisa dele. Aí ele diz: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Hades. Para com isso. Vamos parar com essa infantilidade. Eu sei que você pensou. Você já ouviu um monte de gente empolgada com esse texto dizendo: o diabo não tem a chave da casa dele. Gente, inferno não é a casa do diabo. Leia a Bíblia. O inferno é o lugar de tormento dele. E de todos aqueles que querem fazer companhia, que são solidários a ele. Todos aqueles que não se importam de ficar distante de Deus. O diabo não fica com garfo fritando gente. Ele também está sendo frito. Abre a mente. Jesus está falando o seguinte: ei, uma coisa é certa. A Bíblia fala que Satanás, lá em Hebreus, tinha a chave do império da morte. O diabo governava sobre a morte. Por quê? Porque ele conseguiu, pela trama, trazer a morte. A morte entrou, disse Paulo. Meu irmão, o último inimigo físico nosso é a morte. E Jesus falou que iria vencer. Só que olha a expectativa com que Jesus envia você para cumprir a sua autoridade dentro desse reino. Ele diz: a morte não prevalece diante de vocês. Entra, pode entrar na região da sombra da morte, porque lá vai brilhar a luz. A missão de Cristo não passou. Jesus continua sendo aquele que raia através de nós. Eu quero te perguntar uma coisa. Sério. É só você que não tem chave nenhuma nesse reino? Eu acho que você deveria começar a pensar se na verdade o que você está fazendo é sendo um mau mordomo, removido do seu cargo. O que você deveria pensar é que você pode ser uma pessoa atrapalhada no exercício da sua autoridade. Que você pode ser uma pessoa que está pegando recursos maravilhosos de Deus sobre a sua vida e está colocando à disposição de um projeto qualquer. É isso que eu queria hoje pensar com você. Jesus estabeleceu a igreja para oferecer à igreja a delegação, a administração dessas chaves. Jesus está dando a nós, assim: vai lá, Kátia, abre porta, vai lá fulano,
abre porta. Vai lá, Ciclano, abre porta. Pessoas já ficaram fazendo meleca com esse texto. As chaves do reino é autoridade, não sei. Não, é a autoridade. A chave do reino é você ficar debaixo de governo. E tentaram melecar tudo. Jesus só quer que você entenda uma coisa: no meu palácio você tem acesso. Eu sou o administrador e eu deixo você entrar onde eu quero. Eu te dei privilégios. Não existe mais um. Existem vários mordomos. Agora, o que está sobre seus ombros? O que você está jogando para o alto da sua administração? Fala aí. Ou você é um daqueles que está entrando lá no vale da sombra da morte? Ou você é um daqueles que está resgatando pessoas para Cristo? Ou você é um daqueles que não se contenta, que entendeu que toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, não é para a gente ficar dentro da igreja apenas louvando? É para a gente entrar em ambientes de morte e dizer: vem, eu vou brilhar uma luz aqui, eu vou trazer para vocês porque eu tenho a chave, eu tenho autoridade, foi me dada a autoridade. Eu não vim aqui debaixo do alto envio, eu fui enviado. Irmão, o que está sobre os seus ombros que você está jogando para o ombro do outro? O que você está jogando fora? Fala para mim, fala. Deixa eu te explicar uma coisa: o que pesa sobre o meu, pesa sobre o meu. E sabe o que é interessante? Quando ele aqui foi removido, que também é uma profecia, porque acabaria, o reino de Israel estava uma bagunça, Deus teria que passar um tempo ali, esse reinado seria destruído, seria desfeito. Aí ele diz que ele seria arrancado e cairia. Aí ele diz: e o que estava, e a carne